Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindos. E hoje o que temos aí, você está vendo, esse é o nosso tema, e a voz continua. Por que eu escolhi dar este tema para o nosso texto, que é o Salmo 46? Você já vai abrir a sua Bíblia aí no Salmo 46. Qual a razão de termos chamado este tema de E a voz continua? Porque estivemos considerando domingo passado a voz que apacenta, no Salmo 23, e Deus nos trouxe para o Salmo 46, porque pelo seu Espírito entendíamos o tempo todo que Ele quer chamar a nossa atenção para a sua voz que fala. Lembrando que no Salmo 81, Ele tem uma queixa sobre o seu povo, dizendo: "Ah, Israel, se me escutasses." E aqui está mais uma vez a voz se manifestando. Se existe uma coisa de que eu e você, crente em Cristo Jesus, necessitamos, é de ouvir a voz, porque ouvimos esta palavra que se manifesta, essa voz que se manifesta na palavra, nos dizendo em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. E então necessitamos demais de ouvir essa voz para que a nossa fé se alimente, se robusteça, cresça. E Ele quer nos falar e nós desejamos e pretendemos e devemos querer ouvi-lo. Então a tarde de hoje se destina sobre esse texto a deixar que a voz continue falando, e desta feita nos falando no Salmo 46. Então nós vamos ler o Salmo, você vai observar bem, eu vou ler desde a introdução, que na sua versão deve ser diferente da minha. Essa introdução geralmente varia muito de uma versão para outra, mas toda ela aponta na mesma direção, são adaptações que os tradutores fazem, e eu vou explicar a você daqui a pouco porque é importante, mas hoje, mais do que em qualquer leitura de salmos, dos salmos, é importante que a gente leia essa introdução que geralmente fica aí em negrito acima do versículo 1, introduzindo o salmo, explicando alguma coisa a respeito do salmo. Esta introdução não explica algo a respeito do salmo, ela dá orientações quanto ao que fazer com o salmo. Por isso é importante que nós a leiamos. E então eu vou ler para você, você me acompanhe, veja aí a diferença na sua versão, porque isso é muito rico para o nosso conhecimento espiritual. Para o mestre de música dos coraitas, ou seja, o mestre de música dos filhos de Coré, para vozes agudas, um cântico, ou uma canção para vozes agudas. Continuando agora no texto do Salmo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio, socorro, bem presente na adversidade ou na angústia, sempre presente na adversidade, diz a minha versão. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Meus irmãos, mais uma vez, eu vou continuar a leitura, é claro. Na leitura do Salmo 46, porque já a fizemos há algum tempo atrás, você vai perceber que eu estou dando um tempo em alguns versículos. Na sua versão, você vai encontrar a palavrinha, depois desses versículos onde eu dou esse tempo, chamada pausa. Em algumas versões antigas está como a tradução do hebraico, ou melhor, a transliteração do hebraico, selá, e quer dizer pausa. Selá, pausa, descanso, dá um tempo. É isso. Essa palavrinha selá, pausa, é uma orientação do compositor dizendo: aqui nós vamos fazer uma fermata, nós vamos segurar a melodia um bom tempo, ou vamos fazer silêncio, o coral silencia e retoma logo em seguida. Por isso que é importante você perceber estas coisas, especialmente na abordagem de hoje que nós vamos fazer. Continuando, portanto, após a pausa do versículo 7, no versículo 8, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E aí você diria, por que pausa agora se o salmo acabou, não é? Há duas possibilidades. Uma é que os corais cantam de novo. Ou seja, o cântico é feito duas vezes. O texto é curto. E então ele está recomendando, não retome de imediato, dá uma pausa. Deixe a mensagem entrar, penetrar, comunicar, e então continue. E pode ser que seja pausa, uma interrupção que vai representar o fim do salmo. Mas eu acredito muito mais que é pausa para uma retomada. Inclusive, nessa série extraordinária que está passando na televisão, já a segunda temporada na Amazon Prime, A Casa de Davi, há um erro que o cantor Davi, não é, comete. Ele canta o texto em hebraico, puseram música nos salmos que ele canta, e aí quando ele canta um salmo que tem a palavra Selá, ele canta Selá. Está errado isso, aqui não é para ser cantado. É uma recomendação do compositor para que haja uma pausa ali. É importante a gente explicar isso, porque nós vamos considerar hoje este salmo como sendo um cântico. Eu quero que você o receba como palavra de Deus, como todo ele é. Você vai recebê-lo como mensagem de Deus, como todo ele é, mas na forma de um cântico. Eu não vou estar cantando, nem sei, ninguém conhece a música. Isso perdeu-se no decurso dos 2 milênios, 3 milênios que nós já temos sobre esta composição. Cerca de 3 milênios. Então, perdeu-se, não é? Evidente. Isso aí ficou com os filhos de Coré. Não havia partitura naquele tempo. Perdeu-se. Pois bem, acontece que é um cântico apesar disso. E se nós não podemos resgatar a música, e aí é importante que alguém tente colocar música, nós vamos então pensar o salmo como sendo a canção que originalmente é aquilo para o que ele foi produzido de fato. Vamos orar e então pedir a Deus que a voz continue a nos falar por sua graça e misericórdia. Bendito seja teu santo nome. Fala, Senhor, em nome de Jesus, porque teu servo ouve. Fala, Senhor, em nome de Jesus, porque teus servos ouvem. É para isso que estamos aqui. Não temos nenhum outro propósito. Não há ninguém aqui com comichão nos ouvidos querendo conhecer coisas teológicas e teorias bíblicas. Novidade da fé. Existem aqueles que querem isso, mas não participamos, ó Deus, desse métier. Nós somos os filhos da fé, os filhos da palavra, aqueles que sabem que sem ela morremos de fome, morremos espiritualmente, decaímos da graça. Sem ela não sobrevivemos. E ela precisa da tua palavra para ter vida em si mesma. Ela é bíblica, ela vem da tua voz. Por isso fala, teus servos ouvem. Queremos te ouvir, para isso estamos aqui. Que a tua voz fale e não encontre reserva, que a tua voz fale e não encontre filtro, pelo contrário, que a tua voz fale e encontrando corações sedentos e famintos, prospere como uma semente lançada em terra fértil e cresça e produza frutos que voltem para ti e glorifiquem teu santo nome. E ela vem a curadora, e ela vem a exortadora, e ela vem a consoladora, e ela vem a comunicar aquilo que a tua voz precisa falar e o nosso coração precisa ouvir esta tarde, em nome de Cristo Jesus, o autor da fé que é nesta palavra alimentada. Nós oramos a ti e te agradecemos, porque esperamos e cremos na tua misericórdia e graça. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Meus irmãos, e a voz continua, porque no Salmo 23, que vimos semana passada, a voz falava ao coração. No Salmo 46, a voz fala à alma. Ai, pastor, onde está a diferença? Quando você fala em coração na Bíblia, é evidente que há vários sentidos para coração na Bíblia, e um deles é a sede dos sentimentos. Mas o coração também é a sede da razão, é a sede do pensamento, da capacidade elaborativa do homem, do ser humano. E a alma fala exatamente do que entendemos como alma. Onde estão os nossos sentimentos que nos afetam de todas as maneiras, é a nossa psique, é a estrutura que é o termômetro da nossa espiritualidade,
que nos atrapalha mais vezes do que se pensa e do que nos ajuda. Aliás, o que ela menos faz é nos ajudar. Ela quase que só atrapalha. Por isso é que ela precisa estar sob a influência do coração, de algo que é maior e mais interior e eterno do que ela, é o coração. Aquele mesmo que Deus nos pede e onde o seu Espírito habita. Mas a alma fica aí no meio do caminho. Ela transfere o que ela ouve, ela filtra o que ela ouve, ela nos devolve afetando o corpo, afetando o comportamento. É nela que se formam as estruturas que vão determinar o nosso caráter. Então a alma precisa ser contida, trabalhada o tempo todo. E esta é a razão porque no Salmo 46, Deus está falando a alma do coração crente. Falando a alma do seu povo. Mas como eu disse, nós vamos ouvir essa voz numa canção que foi escrita há 3.000 anos. Meu Deus, eu acho que por se tratar da palavra de um Deus que é eterno, se você saber simplesmente estar diante de um texto que conta na história 3.000 anos, o que para nós é tempo de eternidade, é suficiente para a gente se dobrar com reverência, ter cuidado, tirar as sandálias dos pés ao pisar em terreno tão sagrado, não é? Que os ímpios, os infiéis, que aqueles que já se declararam há muito tempo condenados, como Jesus disse, ao inferno, por se revelarem com vontade explícita, inimigos de Deus, como um tonto que ficou ridículo falando agora na televisão, ridicularizando a Bíblia e a palavra de Deus, que eles escarceiem, que eles escarneçam, que eles falem mal. Eles não entendem do que falam. E é presunçoso o homem que vai falar daquilo que não entende, né? É tolo, é ridículo, a gente ri. A Bíblia diz que Deus ri deles. Vamos rir nós também. Mas a verdade é que estamos diante de um texto sagrado porque é a palavra de Deus e reverenciável, porque tem 3.000 anos que permanece. O que é a vida fugidia desses tolos que não vão há mais do que 8 décadas de existência? É nada, comparado com um texto que se cumpre na vida dos que creem há 3.000 anos. É muito espaço de tempo. E olha nós aqui ouvindo esta voz de novo, tão atual para nós hoje, quanto estava sendo para aquele povo que a ouviu na primeira edição, pela primeira vez. Como no dia em que o mestre de música, que recebeu o pergaminho com a letra e algum tipo de orientação que não conhecemos com a música, abriu o pergaminho e leu o texto. Por que ele foi entregue ao mestre de música, como diz a introdução do nosso texto, para o mestre de música? Porque não podia ser entregue a qualquer um, não era para qualquer um botar uma música e sair cantando. O compositor teve o cuidado de entregar a quem entendia do riscado, a quem saberia preparar um coral para cantar, e ele passa orientações a esse respeito. É para o mestre de música. O maestro, prepare a regência desse coral que vai entoar esta canção, porque eu quero que ele seja entoado em voz de soprano. Foi o que está escrito aqui na minha versão, mas eu fiquei muito curioso ontem e resolvi ir ver todas as versões do que diziam. E aí eu comecei a perceber que, inclusive, a própria Bíblia hebraica, ela não traduziu o Alemot Shir, que é o que temos aí no finalzinho, entendeu? E que está traduzido na minha versão para vozes agudas e nas versões de vocês para voz de soprano. E eu ia vendo que isso variava de tradutor para tradutor, então fui para o texto hebraico, gastei um tempo ali em cima, e o que eu descobri me encheu de entusiasmo. Eu fiquei tão empolgado, fui comentar com Lília, eu falei, que coisa linda descobrir isso aqui, a respeito de um texto, de uma história que tem 3.000 anos, tão distante de nós, com toda a deformidade que recebeu depois. Porque o que o compositor pretendeu e mandou dizer para o mestre de música, ele mandou um recadinho, esse recadinho é a introdução que você tem aí antes do versículo 1. Ó, mestre de música, esta é uma canção para ser cantado com voz de soprano. Sabe o que é isso no texto original? Alemotir, vozes femininas jovens, ou vozes femininas agudas, por isso voz de soprano, como foi traduzido nas nossas versões, e na minha versão, vozes agudas. Por que ele botou vozes agudas? É um pouco difícil achar vozes agudas no meio de homens pastoris.
Vozes agudas. Quem tem vozes agudas? Mulheres. Mulheres jovens, preferivelmente. É isso que o texto significa. Para ser cantado com vozes femininas jovens. Lindo isso. Porque a primeira coisa que me ocorreu, e isso muda muito a recepção da mensagem, é que o mestre de música entendeu que ele tinha de formar uma bancada no coral de mulheres, para que essas vozes femininas elevassem o cântico. E aí eu vou lendo o texto, e quando eu chego no versículo 6, que eu leio: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Foi inevitável pensar que a música aqui deve dar um salto, ela deve pular para outra escala, de maneira que o maestro apontava nessa hora para o soprano que está lá no meio do coral de homens. E esse coral então gritava o versículo 6, ou cantava em voz mais alta. Isso aqui nos ajuda a perceber o quê? Por que eu estou apresentando isso a vocês? Para que você não o leia como lê qualquer outro texto, mesmo da Bíblia. Para que você entenda que está diante de um texto que tem movimento, que tem comunicação, que tem vida. É um texto que está sendo trabalhado com a intenção de levar o leitor, o receptor da mensagem, a perceber através de uma encenação a intensidade dos movimentos da comunicação. E é evidente que eu deveria ter comentado tudo isso antes de fazer a leitura do Salmo 46. E eu vou fazê-la agora, a partir desta informação que eu lhe dei, e você vai ver que fica diferente da leitura que foi anteriormente feita antes da nossa oração. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Imagine isso com música, cantado com essa entonação. Imagine na hora que as vozes se elevam, as vozes femininas, e gritam: ele ergue a sua voz e a terra estremece. Que lindo! Quem poderia resistir ao impacto de uma mensagem como essa? Ainda mais tendo música, e a música fala a alma, toca na alma. Por isso eu estou dizendo aqui que este salmo é a voz que fala a alma. Então não era para qualquer um, nem para ser entoado em semitom. É uma verdade tão poderosa, e uma verdade tão poderosa precisa ser cantada acima de todos os outros sons e vozes, porque há muitas vozes na terra. Há a voz falando nos Estados Unidos da América do Norte e dizendo: eu posso destruir, dizer vai, volta, não vá, não avance, fique pobre, fique rico, entre na miséria, eu destruo com vocês, eu mato vocês hoje. Há a voz do Líbano gritando e dizendo: parem de nos atingir, parem de nos saquear, parem de nos destruir. Estamos sendo reféns. A pedra entre o mar, o marisco entre o mar e a pedra. Nós estamos ouvindo as vozes de ódio do povo de Israel. Nós estamos ouvindo as vozes de ódio do Irã. Nós estamos ouvindo as vozes trucidadoras da Rússia. As vozes que clamam por misericórdia e vingança dos
croácias, dos ucranianos, perdão. Nós estamos ouvindo as vozes fracas, caindo aos pedaços de fome e de miséria, numa África de extrema penúria, enquanto bilhões de dólares que alimentariam essa África por dezenas e dezenas de anos, abastadamente, estão sendo gastos para exploração espacial a troco de nada. Nós estamos ouvindo as vozes dizendo não há pecado. Nós estamos ouvindo as vozes dizendo mentiras, pregando mentiras. Há muitas vozes no mundo. Nós estamos acossados por mensagens que nos invadem o dia inteiro, por deboches, por ironias, por falsas promessas, por insultos, por ofensas. Nós estamos carentes de uma voz que nos fale, mostre que há esta realidade, mas que ela tem coisa melhor para dizer, que nós precisamos ouvir. E vindo para dentro da estrutura da canção, eu quero lhe mostrar que existe uma divisão natural nela. E essa divisão acontece no versículo 6. Pense nesse texto como tendo no versículo 6 o seu eixo. De maneira que o que vem antes desse versículo 6 desenha uma imagem de angústia e aflição de todas as ordens, que é isso que eu acabei de descrever aqui, que é a realidade dos nossos dias, é a nossa manchete agora, 24 horas por dia. E o que se segue após, versículos 7 a 11, então o que você tem de 1 a 5 é o que vem desenhando essa imagem de angústia e aflição, mas o que vem a partir do versículo 6, de 7 a 11, descortina essa cena de apaziguamento, de serenidade, de descanso, de resultado da voz que se levantou para falar. Isso é lindo. Então há 3 falas aqui. A fala da voz que descreve o caos, 1 a 5. A fala da voz divina que então se manifesta no meio do caos e levanta-se para que seja ouvida acima de todas as outras vozes. Afinal, estamos falando da voz daquele que a Bíblia diz que tem o som como o som de muitas águas. E em seguida, em terceiro lugar, a fala da voz que descreve o que resulta dessa voz divina que falou no versículo 6 e vai falar de novo no versículo 10, que é o texto que vai de 7 a 11. Então, para ganhar tempo aqui em cima, nós vamos pensar nas imagens da primeira fala. E o que as imagens, a primeira fala diz para nós, isso é que é importante, muito mais importante, antes de começar a descrever as cenas do caos, porque na verdade as imagens da primeira fala vão apresentar-se assustadoras, não é verdade? Mas o que a primeira fala, ao introduzir o cenário, faz e diz é que Deus é. Guarda isso. É assim que o texto começa no versículo 1 e vai mostrar isso até chegar no versículo 7, 6. Deus é. E aí vai dizer o que Ele é. Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Então você vê que há aqui já uma comunicação de entrave, de segurança, de dar um tempo, de dizer o que o versículo 10 repete: acalme-se, aquiete-se. Já começa a dizer: olha, eu vou descrever um cenário de caos para você, que você conhece, que está te acontecendo, que está aí no seu entorno, mas eu quero lembrar a você primeiramente que Deus é. Antes de lhe dizer o que acontece, eu quero lhe informar, eu quero comunicar que Deus é. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na adversidade. E logo em seguida, então, ele vem com as imagens assustadoras. Quais são as palavras de que ele se serve aí de 1 a 5? Adversidades, abalos sísmicos, inundações e guerras, até a primeira parte do versículo 6. Olha aí. Adversidade. Não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, são abalos sísmicos. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas, está falando de inundações, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. É o que o texto está dizendo aí. Então ele está descrevendo um cenário que, ainda que seja uma descrição de realidades que nos cercam, e eu acabei de fazer aí um lembrete a você do que a história está gritando nos nossos ouvidos dia após dia, mas que também, por isso é que está falando a alma, descreve cenas anímicas, cenas interiorizadas, aquelas que a mente produz em estado de aflição. Uma alma em desamparo, uma alma sob turbulência, uma alma abatida, uma alma perseguida, uma alma sob susto.
ela se sente em adversidade, ela se sente tremente, ela se sente como um monte que afunda em terreno movediço no coração dos mares. Ela se sente sufocada por águas de perseguição. Mas fisicamente, a descrição é pertinente. Nós somos o Brasil das inundações assustadoras e há tantas outras regiões do mundo também. Nós somos o povo que habita em terras que tremem, que estremecem, que jogam o que está de pé no chão. Nós somos a geração que está vendo e vai ver cada vez mais turbulências, quer por abalos sísmicos, quer por estrondos de mísseis. Mas a verdade é que esta é a nossa realidade, a realidade da nossa geração. Então é tão importante, é tão significativo, quando a voz divina, preocupada com esta realidade, corre para nos dizer: eu sou, Deus é. E o que eu sou? Em meio a tudo isso, eu sou para você refúgio, eu sou fortaleza, eu sou socorro, sempre junto. Na verdade, são tão fatídicas essas imagens que a voz leva a fé a apelar à confiança em meio à narrativa. O que ela está dizendo aí para nós? Ora, lembre que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. A ideia de refúgio e fortaleza, que era muito própria para aquele povo naquela época, né? Queria exatamente lugares elevados que os pusessem longe do acesso do inimigo e também seguros em caso de cidades construídas sobre montes, como Jerusalém, para se sentirem livres de riscos em termos de abalos. Mas, na verdade, refúgio e fortaleza sempre vai lembrar para nós o lugar para onde procuramos socorro. Você sabe, e está vendo isso pela televisão, quando há agora anúncio de míssil caindo aqui ou ali, as pessoas são orientadas através de mensagens em celular e sirene a correrem para dentro de abrigos subterrâneos, entrarem dentro de metrôs e etc. e ficarem lá para não serem destroçados pelas explosões. E isso fala de refúgio. E ao mesmo tempo que o texto diz que é refúgio, também diz que é fortaleza, porque é um refúgio em lugar elevado. É muito interessante, enquanto que nos dias de hoje o refúgio é nos lugares subterrâneos, os refúgios daquela época eram procurados em lugares elevados, em fortalezas, e isso espiritualmente aponta muito para a vida espiritual que tem que procurar refúgio nos lugares elevados, para onde a fé nos eleva, acima dos escombros da vida e da realidade do que nos cerca e dos baixinhos das dores da nossa alma. A fé tem que nos levar para os refúgios que estão elevados, que a palavra de Deus revela para nós, abrir nossos olhos para olharmos para cima. Olhem para o alto, disse o Senhor Jesus. Levantem vossas cabeças, disse o Senhor Jesus. Mas a verdade é que o texto fala de fortaleza, porque é um refúgio na presença de Deus. Ele é a nossa fortaleza. Abacuque, aquele homem que foi o primeiro a falar de fé para nós, o justo por sua fé viverá, ou o justo por fé viverá. A verdade é que ele nos falou que Deus é a sua fortaleza, Deus é fortaleza, o tempo todo ele cantou que Deus é fortaleza e o crente precisa viver essa experiência. Davi, compositor da maioria dos salmos de cânticos da Bíblia, não abria mão dessa verdade que ele proclamava a todo pulmão e conseguiu criar uma escola imensa, toda uma nação de discípulos que criam e confessavam Deus como sua fortaleza. Mas não é muito importante, não é interessante você ler que esse Deus que é refúgio e fortaleza, também é socorro, é auxílio na adversidade? A Bíblia corre nessa direção. Isso ainda tem muito crente com dificuldade de deglutir, de entender e de aceitar. Nós temos uma teologia paralela de engano, de mentira, de um falso evangelho. Paulo já falou desse falso evangelho, que corre em paralelo à confissão da Bíblia para dizer que o crente tem uma fé, ou tem que ter uma fé, em que ele não sofra nenhuma adversidade, em que ele não sofra nenhuma angústia, em que ele não passe por nenhuma aflição de alma, que mesmo tendo as primícias do Espírito, e a Bíblia dizendo que geme porque tem as primícias do Espírito, ele não tem que gemer e não geme. É um falso paralelo, a mensagem do diabo que Paulo disse, que corre como anjo de luz procurando enganar, se possível, até os escolhidos. Pois bem, essa mensagem diz que você não passa por angústia se você é crente, se você tem fé. Ora, se eu for crer nessa mentira,
Eu estou tirando Deus da minha vida, porque o Deus da Bíblia me diz, e aqui está o Salmo afirmando isso, que quando eu estou em angústia, Ele entra nela e fica lá comigo. Você imagine se alguém tivesse dito para Daniel: Daniel, nunca você vai ser lançado na cova dos leões, porque você é um homem fiel a Deus. E aí vem o decreto do rei e diz: Daniel, eu vou te lançar na cova dos leões. Imagine se alguém tivesse dito para aqueles 3 companheiros de Daniel: vocês nunca serão lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. E aí vem o decreto de Nabucodonosor e diz: peguem esses 3, amarrem e joguem lá dentro da fornalha que eu mandei aquecer 7 vezes mais, para que eles sejam torrados já antes de chegarem lá dentro, como aconteceu com aqueles que o jogaram lá. E aí nesse momento, Daniel vê que não se cumpre a falsa palavra que disse não vai acontecer, e acontece. E se Daniel pudesse crer só naquele evangelho, naquela promessa e naquela palavra, teria sido destruído, ou entraria em pânico e daria um tremendo vexame. Olhe o testemunho dos 3 que foram lançados na fornalha mais ardente. Deus nos livrará da sua mão, e se Ele não nos livrar, se não nos livrar, esta é a fé que a Bíblia sustenta. Ela admite que Deus faça ou que Deus não faça. Ele continua sendo seu Deus. E a verdade é que Daniel foi para dentro da cova e lá estava aquele que auxílio sempre presente na adversidade. Aquele que a Bíblia diz: estarei com ele na angústia. Aqueles 3 foram lançados na fornalha e lá estava o 4º homem esperando por eles e caminhando com eles no meio do fogo para cumprir a palavra que diz: estarei com ele na angústia. Eu não quero passar por angústia, você também não quer, mas deixa eu lhe dizer, crente, a palavra que confessamos, a Bíblia que lemos, nos afirma que é na angústia e na aflição que nós sentimos os seus braços e ouvimos de perto a sua voz e mais temos a sua companhia. Ele é o Deus que lá entra e fica. Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é auxílio. Lembre disso. Lembre que Ele está no meio da cidade transtornada. Os versículos 4 e 5 dizem isso. A terra estremece. Então o texto está dizendo: ainda que estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos, a terra trema, os montes afundem no coração do mar. O versículo 4 diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Olha, o texto está dizendo que há um rio que está lá, e aí diz: Deus está lá. O que ele está dizendo para nós? Que esse rio é Deus. Ele está na pessoa do seu Espírito Santo. Glória seja o seu santo nome. Isso é lindo. O texto está dizendo que o rio é o próprio Deus, manifesto pela presença do seu Espírito, a cujo respeito Jesus disse, João explicou para nós em 7,38, que ele é rios de água viva que fluem do nosso interior. Ele está lá no meio da cidade que está sob convulsão. Ele está no centro da sua vida. A Bíblia diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele está aí como um rio que corre de maneira suave a limpar os escombros e trazer refrigério e paz. É o santo lugar onde ele habita. E porque ele nela está, o versículo 5 afirma, não será abalada. Não será abalada. Vai caminhar com o 4º homem na fornalha. Vai passar uma noite de vigília com o anjo do Senhor no meio dos demônios representados por aqueles leões ali dentro da cova de Daniel. Isso é lindo. A voz divina transmite isso. E aí nós temos a segunda fala, que é a própria voz divina falando. Versículo 6. E o que ela vai dizer para nós? Que Deus está. Veja, ele se ergue. Aqui eu imagino que o tom se eleva, como na leitura eu fiz e mostrei, e porque ele está, o texto diz isso, ele ergue a voz fala, agora é a voz que vai se fazer ouvir acima dos estrondos, acima dos barulhos, acima das notícias e das mensagens. A voz vai falar, e porque essa voz vai falar, a terra vai se dissolver. As convulsões vão se estremecer por causa da voz, não mais por causa dos seus motivos, suas razões políticas, diplomáticas, cobiçosas.
fúrias ou o que for. Não, a terra vai se dissolver, vai se derreter. O tumulto vai calar para ouvir. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Ainda que nações estejam agitadas e os reinos estejam sendo abalados, ele vai erguer a voz. E quando ele falar, todos vão calar. A terra vai se derreter. Então a voz divina vai dizer que Deus está. Por que ela vai dizer isso? Você veja o versículo 10, é quando a voz tem som. E ela diz, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. Então é lindo, porque no contexto da mensagem do cântico, alguém deve ter levantado a voz para dizer, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado na terra, eu, não homem nenhum, não nação nenhuma, não povo nenhum, não ideologia nenhuma, eu serei exaltado na terra. Parem de lutar, descansem, soltem as cordas, aquietem-se. É o que você tem nas suas versões, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A minha versão coloca de forma mais contundente, porque este é o sentido original do texto mesmo, parem de lutar. Porque é evidente, quem de nós aceita a aflição de forma compasmaceira, passivamente? Não. Você corre atrás de se livrar, de fugir, de escapar. Você enfrenta, engendra suas próprias dores, sai atrás de suas soluções. Você tenta arranjar suas próprias respostas. Ou em A e B. Você envida todos os recursos que tem para que possa obter a resposta na força da carne do homem. E não vai encontrar solução, de repente só adia o problema. E então a voz chega no meio do caos e do tumulto, a voz que se ergue, a voz divina, o que ela vai dizer é, aquiete-se. Vamos traduzir essa voz na boca de Jesus? Você sabe qual era a expressão mais repetitiva usada por Jesus? Shalom Aleichem, paz seja convosco, paz seja convosco, paz seja convosco. Mesmo em meio aos discípulos depois da ressurreição, paz seja convosco. No meio daquela tempestade, quando eles estavam em tumulto dentro do barco e ele sai andando sobre as ondas na direção deles, a voz que fala lá de dentro diz, não temam, sou eu. Paz seja convosco. Aquietem-se, acalmem-se, deem lugar para a paz. Deus está. É isso. A voz divina fala e o que ela produz é paz. Eu sou Deus. Foi assim que o Salmo iniciou. Deus é. E o Deus que é, está. Por isso que está dizendo, Ele está conosco, está no meio da angústia. Ele é e Ele está. É isso que o texto está dizendo. Ele é e Ele está. O Senhor dos Exércitos está conosco. Está aí o versículo 7 começando para dizer. Então, essa voz transmite a quietude da oferta da presença do próprio Deus. Eu sou Deus. Em outras palavras, o meu poder não diminuiu. A minha promessa não se enfraqueceu. Em outras palavras, eu não te frustro. Nenhum dos que me esperam em mim saem envergonhados. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Nós cantamos isso, né? Ele continua sendo Deus. Eu continuo sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu continuo sendo o Deus de meu filho, Cristo Jesus, que eu ofereci para você em seu lugar na cruz. Eu continuo sendo o mesmo Deus que diz que te ama, que prometeu ser contigo. Eu sou Deus. E porque eu sou Deus, eu não sou homem, eu não sou força política, eu não sou direitos humanos, eu não sou poderes humanos, eu sou Deus. Eu sou aquele que fez todas as coisas, que pensou em você nos dias da eternidade, que conheceu sua história previamente, que te chamou à existência neste tempo que você está vivendo da história, e então sabia o contexto em que você estaria vivendo. Nada me surpreendeu. Aquilo que te surpreende na sua vida já passou como um filme diante de meus olhos, porque eu sou eterno.
Eu sou o Deus que te ama desde os dias da eternidade, quando você só existia no meu pensamento, no projeto do meu coração. Já naquela época eu te criei no meu Filho, em Cristo Jesus. Eu sou Deus. E eu estou em seu meio. Não é lindo você saber que o Deus que se manifesta na nossa vida, qualquer que seja o nosso contexto e a razão do nosso clamor, a primeira coisa que ele chega a dizer é como quem põe a mão sobre um ombro amigo que está aflito e diz: fique calmo, eu estou com você. Agora quem vai fazer o selar, a pausa, sou eu. E deixar você deglutir isso aí. Aleluia. O Deus que é está. Eu sou contigo. Lembra, Neuza, a gente canta tanto, né? Salmozinhos. Nas reuniões de oração, aliás. Eu serei contigo até o fim. Eu serei contigo até o fim. Aleluia. Oh, glória a Deus. É isso. Ele põe a mão e te dá descanso. Frequentemente, na minha busca pela presença de Deus, ou a presença de Deus, eu me lembro de um cântico que uma irmã muito amada, hoje com 91 anos, entoava com muita paixão, ainda entoa, viu? Os seus 91 anos, é só você pedir que ela canta. A Laíde de Rio Claro. A Laíde cantava: meu piloto até o fim. Então, quando chegava aquele trecho da canção em que a mensagem diz: eis a mão, confia em mim. Quando eu partia para orar e eu lembrava dessa canção, esse era o momento em que meu coração crescia ou diminuía mais diante de Deus. Se a fé por vezes clama, quando o sol não posso ver. Aí vem a mensagem que diz: não temas, sou contigo. Teu piloto até o fim. Não temas o perigo. Eis a mão. Confia em mim. Aleluia. E o resultado disso é o shalom. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aleluia. Por fim, temos a terceira fala, que vai apresentar o resultado da voz que falou. A voz não mandou aquietar-se? Os versículos 7 a 11 vão mostrar exatamente quietude que vem como resultado da voz. O que é que o versículo 7 diz? Estou repetindo o refrão. Ele está conosco, Ele está conosco, Ele é o Deus de Jacó, que é a nossa torre segura. Ele está conosco. E aí eles dão uma pausa. Deixa o povo pensar na mensagem que foi anunciada. E quando voltam à voz, começa a dizer o resultado desta mensagem. Ele está conosco. Porque Ele está, Ele faz acontecer. Uma vez que Ele está, Ele faz. E este é o resultado. E a partir do versículo 8, você o tem aí. É como se dissesse: abra os olhos. Veja, Ele faz acontecer. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Não importa quão longe ou quão próximo a guerra esteja de nós. Ele dá fim à guerra até os confins da terra. Ele quebra o arco. Ele despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Certa vez pregando sobre este texto na igreja fluminense, eu lembro bem quando cheguei neste ponto aqui, ele destrói os escudos com fogo. Deus me levou a comunicar ao povo uma coisa que era fato, quando os soldados, tentando fazer aí enfrentamento ao outro exército inimigo que vinha para derrotar, para destruir, para matar, chegavam ali próximo às torres de proteção das muralhas, das fortalezas, eles então levantavam os escudos para se cobrirem, de maneira que as setas que vinham não podiam atingi-los, batiam nos escudos e não produziam resultado. E aí a Bíblia diz que quando o inimigo de Deus tenta se proteger com seus próprios escudos, ele os destrói com fogo. Aí não é seta. E os escudos
não resistem ao fogo, sejam eles de madeira, sejam eles de bronze, a verdade é que eles não resistem ao fogo. Mesmo porque se o fogo incendeia o bronze, se o fogo incendeia o ferro, se o fogo incendeia a madeira, quem está sob a proteção do escudo se queima. Ele despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. Então é lindo você ouvir o texto dizendo isso, que ele faz acontecer. Mostra para nós no versículo 9 que há um limite para as convulsões perpetradas pelos homens. Olha o que o texto diz: dá fim às guerras, dá fim. Há um limite. Ele diz: chega, e agora não vai acontecer mais. E é ele quem faz prevalecer isso na história. É a segunda parte do versículo 10 dizendo para nós: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É ele fazendo. E quando ele faz para levantar a glória do nome dele, para elevar a glória do nome dele, para mostrar a glória do seu nome aos seus, na sua fúria contra os inimigos dos seus. É assim que ele faz. A Bíblia mostra isso todo o tempo. É o que estamos aprendendo em Romanos capítulo 9 também. Ele vai prevalecer na história. Ele está conosco, perceba. E isso nos faz lembrar o quê? O que Paulo nos ensinou em Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que será contra nós? Qual é a causa que pode ser contra, ou que prevaleça ainda que de fato exista sendo contra? Que é fato. Aos quem são contra nós, há a causa que é contra nós. Mas o texto desafia. De que serve você ser quem? De que serve você ser causa contra? Eu sou pró, eu sou a favor. É comigo que você tem de tratar. E eu sou maior do que aquele a quem eu protejo. E sou maior do que você que quer atacá-lo. Quem será contra nós, se ele é por nós? E a verdade é essa. Então, na verdade, a terceira fala está nos dizendo que ele é o Emanuel. Ele está conosco, versículo 7. Foi a grande promessa que se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, na encarnação do Senhor Jesus. O Deus conosco, o Emanuel, que vai prevalecer na história. Isso é lindo. Oh, meu amado, minha amada, atente para isso. Quando o texto diz que este cântico é para ser cantado em voz de soprano, há uma outra versão bem mais antiga, que diz que é para ser cantado uma oitava acima. Voz de soprano significa a escala seguinte, naquela escala dos solfejos de um piano. Você tem o piano dividido em oitavas, tá certo? Depois da oitava nota começa uma outra oitava, e ela está acima da anterior. É lindo quando o texto diz vozes de soprano, para dizer, é a voz que canta uma oitava acima. Ou seja, é a voz que se eleva sobre as demais. O que essa estiver cantando, a que canta uma oitava acima, vai sufocar o som da de baixo, porque ela vai cantar acima, ou vai criar uma harmonia, ou vai superar. O que o texto está dizendo é, você tem esta canção aí dentro. A Bíblia nos diz no Salmo 30 que há uma canção ao Senhor em nossos corações, que é a oração ao Deus da nossa vida. Quando o crente canta no meio da sua aflição, ele está entoando uma oitava acima de louvor e glória ao nome do seu Deus. Ele está cantando o som que diferencia dos gemidos ou do som do lamento, da fúria, da reclamação, da queixa, da lamúria, daquele que não entende, que não aceita, que se vê derrotado, que se vê desamparado. Quem canta uma oitava acima exalta a Deus quando as lágrimas caem. Quem canta uma oitava acima experimenta refrigério em meio a um incêndio. Mas quem canta uma oitava acima é aquele que eleva a sua voz sobre todos os outros sons, dizendo o inverso do que todos os outros estão dizendo, porque exalta o Senhor, porque o vê em meio às circunstâncias. E aqui está um salmo que te convida a cantar uma oitava acima. E quando você entoar esse cântico uma oitava acima, o que você estará dizendo é que Deus é, como diz o versículo 1. Deus está, é o Emanuel, como diz o versículo 7. E Deus faz, como diz o versículo 8. O Deus que é, está. E o Deus que está, faz. Isto é cantar uma oitava acima. Volte a ler com calma o Salmo 46. Introjete-o, faze-o ser o seu louvor com voz de soprano. A história conta, registra, e com isso eu encerro, que Martinho Lutero
compôs o hino da Reforma, celebrado pela Igreja ao longo de 500 anos, Castelo Forte ao Nosso Deus, espada e bom escudo. Ele compôs este hino inspirado neste Salmo 46. A Igreja Reformada ao longo de 500 anos o tem cantado. Dizem que quando Lutero faleceu e seu corpo foi levado pelas ruas de Eisleben para ele ser sepultado, a cidade em que nasceu, multidões se amontoavam por sobre os telhados das casas, dos prédios e dos castelos, sobre as sacadas, sobre as árvores, porque não havia lugar mais nas ruas por onde o féretro passava em direção à igreja onde ele pregou, ou em direção ao cemitério onde seria sepultado. E aquelas multidões que, a ponto de um historiador descrever que havia mais gente do que as telhas sobre os telhados da cidade. Aquela multidão a uma voz entoava: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, e que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos abalará com Cristo por defesa. Você imagine que apoteose, que cena extraordinária. Lutero compôs este hino baseado no Salmo 46. E a mesma história conta que quando ele estava aflito, ele, o reformador, seu amigo íntimo, Melanchthon, estavam aflitos, especialmente o Melanchthon, aflito por causa dos perseguidores contra a reforma. Ele então chamava o seu amigo para a sua casa. E então ele dizia: vamos ler o Salmo 46 e cantar o Salmo 46, Castelo Forte. E oravam em cima do Salmo 46 até assumir paz, o coração ficar refrigerado e os temores desaparecerem. Aqui está o Salmo em que a voz fala à sua alma. Deixe que ele fale. Há muito mais do que eu lhe expus para você ouvir e que ele quer lhe dizer. Aleluia! O Senhor te abençoe. Que ele te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê paz no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu lar, no curso da sua existência, no seu ir e vir. Um forte abraço, obrigado por sua participação. Até quinta-feira, com parte 30 de nosso estudo de Romanos, 8 horas da noite, querendo Deus. Deus te abençoe e guarde. Em nome de Jesus. Amém.